O que você faria se colocassem nas suas mãos uma prova capaz de mudar a história da humanidade? Porque, a partir desse momento, você teria apenas duas opções: esconder a verdade ou comprar uma guerra contra as pessoas mais poderosas do planeta. Hoje, você vai acompanhar Daniel, um hacker que acaba encontrando um segredo grande demais para continuar enterrado. Se você curte filmes com esse tipo de história, então já deixa o like e se inscreve no canal. Enquanto todo mundo estava distraído, assistindo às pancadas em um ringue, a verdadeira confusão começava do lado de fora. Daniel, um especialista em segurança digital, foi levado para fora e mal teve tempo de reagir antes de ser cercado por um grupo de homens que claramente não estavam ali para pedir autógrafos. Quem comandava a operação era Noah Scanlon, antigo chefe de Daniel e diretor da poderosa Wordex. A acusação era pesada. Daniel havia desaparecido com informações altamente sigilosas e, de quebra, levado um dispositivo que jamais deveria sair das mãos da empresa. Eles resolveram apelar para o golpe mais baixo possível. Prenderam Jane, namorada dele, para forçá-lo a entregar tudo. Só que Daniel não era do tipo que se desesperava. Enquanto os agentes vasculhavam seus pertences, achando que tinham a situação sob controle, ele recuperou discretamente o equipamento escondido, virou o jogo em segundos e escapou, levando Jane junto. Noah ainda tentou convencê-lo de que aqueles arquivos poderiam provocar um desastre de proporções inimagináveis, quase como se o fim da civilização dependesse de um pendrive. Daniel simplesmente ignorou o discurso e acelerou sem olhar para trás. Já longe dali, ele entrou em contato com Hugo, o homem responsável por organizar toda a operação que colocou aquelas informações em suas mãos. A resposta foi direta: desaparecer por um tempo e aguardar novas instruções. Sem ter para onde correr, Daniel levou Jane para um mosteiro onde ela havia vivido como noviça anos antes. O lugar parecia seguro, mas a tranquilidade durou pouco. Confusa, Jane exigiu saber por que tanta gente poderosa queria capturá-los e o que, afinal, ele havia roubado. Daniel preferiu manter o silêncio. Quanto menos ela soubesse, menores seriam as chances de acabar ainda mais envolvida naquela guerra. A única coisa que ele resolveu revelar foi parte do próprio passado. Antes de se tornar um especialista respeitado, já havia cruzado a linha da lei e já foi preso por crimes de invasão digital. Ironicamente, foi justamente esse talento que lhe garantiu um emprego na Wordex assim que saiu da prisão. Durante 8 anos, ele trabalhou para a empresa sem levantar suspeitas, até descobrir um segredo grande demais para continuar fingindo que não existia. Em vez de proteger a informação, decidiu que quer expor tudo ao mundo, comprando briga com gente poderosa. Enquanto isso, Noah voltou furioso para a sede da empresa e ordenou uma varredura completa. Queria saber quem havia faltado ao trabalho naquele dia, convencido de que Daniel não tinha agido sozinho. Um nome chamou a atenção imediatamente: Hugo Wakefield, apontado como o cérebro por trás da operação. Em outro canto da cidade está Margaret Fairchild, uma apresentadora da previsão do tempo, que sonha em trocar as nuvens e frentes frias pela bancada do telejornal. Ela conversava tranquilamente com o namorado quando um cardeal entrou voando pela janela e pousou sobre a mesa. Margaret ficou completamente hipnotizada, olhando para a ave. Assim que o namorado espantou o pássaro, ela voltou ao normal, ou quase. Sem perceber, respondeu às perguntas dele em russo. Meg, you okay? Да, я в порядке. Просто голова болит. Победили в Чикаго. Для разговора на эту тему. Джексон, правда, просто... Stop it! Stop! Um idioma que nunca havia aprendido. Quando Jackson estranhou a situação, Margaret apenas disse ter sentido um mal-estar. Margaret saiu correndo para trabalhar, achando que o maior desafio seria apresentar a previsão do tempo. Estava completamente errada. Durante uma abordagem policial, o agente mal abriu a boca e ela começou a aconselhá-lo sobre o casamento, descrevendo problemas que ele nunca tinha contado a ninguém. O policial ficou sem reação e Margaret foi embora
tão confusa quanto ele. No estúdio, o clima também estava longe de ser normal. Enquanto o mundo acompanhava uma crise internacional que ameaçava explodir em uma nova guerra, Margaret surpreendeu um dos convidados ao conversar com ele em coreano perfeito. O detalhe é que ela nunca tinha estudado uma única palavra do idioma. Mas o pior ainda estava por vir. Assim que entrou ao vivo, sua mente simplesmente apagou. Em vez da previsão do tempo, ela começou a emitir sons estranhos, impossíveis de identificar como qualquer língua conhecida. Segundos depois, desmaiou diante das câmeras. O vídeo viralizou quase instantaneamente e acabou chegando até Noah, que mandou localizar a jornalista o quanto antes. No hospital, os exames não explicavam o que estava acontecendo. Jackson contou aos médicos que Margaret havia sofrido uma perda de memória quando era criança, mas isso não ajudava muito. Antes que descobrissem qualquer resposta, agentes apareceram para levá-la. Só que suas novas habilidades também pareciam incluir um talento curioso para perceber intenções. Bastou olhar para aqueles homens para entender que eles não eram federais coisa nenhuma. Sem esperar explicações, ela fugiu com Jackson. Os dois acabavam de entrar no carro quando o celular tocou. Do outro lado da linha estava Hugo. Dizendo a ela se quisesse continuar viva, precisava esquecer qualquer instinto de confiar em homens de terno. Também mandou destruir o celular imediatamente, antes que usassem o aparelho para encontrá-la. Antes de desligar, deixou apenas uma missão: encontrar Daniel. Ao mesmo tempo, Daniel deixava o mosteiro escoltado por aliados de Hugo. Ele tentou convencer Jane a ficar em segurança, mas ela já tinha percebido que a essa altura ninguém escapava simplesmente ficando para trás. Depois de despistar os agentes da Wardex, os dois foram levados para uma fazenda abandonada, onde o silêncio era quebrado apenas por alguns veados observando tudo do lado de fora, como se também quisessem respostas. Você está assistindo ao resumo do filme Dia D, de 2026. Comente Big para a gente saber que você está gostando do resumo e vai acompanhar até o final do vídeo. Agora, vamos continuar. Sem ter mais como esconder a verdade, Daniel mostrou o conteúdo que roubou da Wardex. Primeiro veio uma filmagem antiga, mostrando uma suposta operação do governo envolvendo corpos de seres extraterrestres. Mas aquilo era só o aperitivo. O arquivo seguinte era muito pior. Uma gravação de 2007, registrando experimentos brutais feitos em um alienígena que ainda estava vivo. Segundo Daniel, a Wardex vinha escondendo provas da existência de vida extraterrestre havia décadas. Não só isso. A empresa também estaria usando tecnologia de origem alienígena em segredo, enquanto o resto do mundo seguia completamente no escuro. Agora, fazia sentido entender por que tanta gente poderosa estava disposta a caçar qualquer um que soubesse dessa história. Esconder aquilo do mundo era muito pior do que revelar. Jane, porém, não comprou a ideia tão facilmente. Ela questionou se expor uma bomba dessas ajudaria em alguma coisa. O planeta já estava à beira de uma guerra. Adicionar alienígenas à equação parecia a receita perfeita para transformar o caos em desastre. Daniel preferiu não prolongar a discussão e saiu para falar com Hugo. Enquanto isso, na sede da Wardex, Noah apelava para um método nada convencional. Com a ajuda de uma tecnologia extraterrestre, ele tentou localizar Daniel invadindo sua mente. O problema é que o cérebro do hacker era complicado demais até para aquele equipamento. Então, ele escolheu um alvo bem mais vulnerável: Jane, que havia ficado sozinha. No meio da ligação, Hugo enviou a Daniel um vídeo da jornalista Margaret pronunciando aquela sequência de sons incompreensíveis. Só que Daniel entendeu cada palavra naturalmente, como se estivesse ouvindo seu próprio idioma. Foi aí que Hugo revelou que ela era a peça que sua organização procurava havia anos e que os dois precisavam se encontrar o quanto antes. Como se a situação já não fosse estranha o bastante,
o terreno ao redor de Daniel começou a se deformar sozinho, formando enormes desenhos no campo. Um recado nada discreto de que alguém havia encontrado sua localização. Enquanto isso, Jane perdeu completamente o controle sobre a própria mente. Usando a conexão telepática criada pelo artefato alienígena, Noah assumiu seu corpo por alguns instantes, testando até onde conseguia manipulá-la. Depois, diminuiu a influência apenas o suficiente para conversar com ela cara a cara, dentro da própria consciência. Ele arrancou informações suficientes para descobrir onde Daniel estava escondido. Em poucos minutos, uma equipe inteira da Wardex já seguia para a fazenda. Antes de encerrar a conexão, o homem implantou na mente de Jane a ordem de impedir Daniel, custasse o que custasse. Ainda sob esse controle, ela escondeu discretamente uma faca na roupa e ficou esperando o momento certo. Só que, do outro lado da história, Margaret teve mais um daqueles estranhos surtos de intuição. Sem entender como, ela se lembrou do número de Daniel, como se alguém o tivesse gravado diretamente em sua cabeça. Usando o celular de Jackson, ligou para avisar que a Wardex já estava a caminho. O alerta chegou na hora certa. Em vez de cair na armadilha, Daniel contornou a fazenda por fora, observou os agentes cercando o local e aproveitou uma brecha para roubar o último carro do comboio. Em seguida, simplesmente atravessou a parede da casa com o veículo, resgatou Jane e saiu destruindo tudo pelo caminho, deixando a equipe inteira correndo atrás dele. Durante a fuga, porém, surgiu um perigo muito maior do que a perseguição. Ainda dominada por Noah, Jane sacou a faca escondida e se preparou para atacar. Daniel percebeu que havia algo errado e chamou por ela. A voz dele foi suficiente para quebrar o controle por um instante. Lutando contra a própria mente, Jane desviou o golpe e acabou ferindo a própria mão, impedindo que a ordem fosse concluída. A dor foi tão intensa que a ligação com Noah se desfez. Aproveitando a confusão, Daniel provocou um acidente com os veículos da Wardex e abriu uma boa vantagem. A fuga terminou, provisoriamente, em um penhasco. Para despistar os perseguidores, eles improvisaram. Travaram o acelerador com uma pedra e empurraram o carro direto para o lago. O plano deu certo. Assim que a equipe chegou, assumiu que os dois haviam despencado junto com o veículo e foi procurar sobreviventes lá embaixo, enquanto o casal observava tudo escondido entre as rochas. Enquanto isso, Margaret seguia a viagem com Jackson. Ele já estava convencido de que ouvir uma voz misteriosa e sair cruzando o país não era exatamente um plano genial. Parou em um posto e decidiu ligar para o médico, disposto a voltar ao hospital. Margaret nem discutiu. Esperou ele entrar na loja, roubou o carro e foi embora sozinha. Já escondidos em um motel, Daniel analisou a gravação de Margaret e percebeu que aqueles sons formavam uma complexa fórmula matemática. Ao conversar com Hugo, revelou que lembranças apagadas da infância estavam voltando, principalmente envolvendo animais que agiam de maneira estranha perto dele. Hugo apenas respondeu que tudo faria sentido no dia seguinte. Sabendo que Noah ainda podia usar Jane como uma espécie de rastreador humano, Daniel eliminou qualquer pista que revelasse onde estavam hospedados. Antes de dormir, a própria Jane pediu para ser amarrada. Não era paranoia, era precaução, e ela tinha razão. Durante a madrugada, Noah voltou a invadir sua mente e assumiu o controle mais uma vez. Ele viu o nome do motel anotado numa folha. Era a única pista de que a Wardex precisava. A equipe de captura apareceu em questão de minutos. Quando viu as viaturas chegando, Daniel entendeu que não havia tempo para lutar. Antes que os agentes invadissem o quarto, entregou o dispositivo alienígena para Jane e a fez escapar pela janela do banheiro em direção à floresta. Ele ficou para trás e acabou dominado sem conseguir reagir. Levado para uma base militar, Daniel finalmente ficou frente a frente com Noah. O diretor queria nomes, queria saber quem fazia parte da conspiração e, principalmente, onde estava o dispositivo. Chegou até a dizer que dispensaria métodos mais desagradáveis, caso Daniel resolvesse colaborar por vontade própria.
A proposta foi recebida com o mesmo entusiasmo de um convite para pagar imposto. Enquanto isso, Margaret passava pela região quando sentiu outra daquelas estranhas conexões telepáticas. Ela percebeu que Daniel estava por perto e seguiu o rastro até a base. Entrar em uma instalação militar cercada de soldados parecia impossível para uma pessoa comum. Usando suas novas habilidades, Margaret atravessou toda a segurança sem levantar suspeitas e entrou diretamente onde Daniel era interrogado. Noah tentou barrá-la, mas ela virou o jogo em segundos. Invadiu a mente do diretor e o fez acreditar que estava diante de sua falecida esposa, deixando o homem completamente desnorteado. Os outros agentes que estavam por perto tiveram o mesmo destino. Bastava ela olhar nos olhos de alguém, e a pessoa esquecia completamente que deveria impedir qualquer coisa. Assim que se encontraram, Daniel e Margaret sentiram uma estranha familiaridade. Era como se aquela fosse apenas uma reunião adiada por muitos anos, embora nenhum dos dois entendesse o motivo. Enquanto escapavam da base, Margaret contou que todas aquelas habilidades telepáticas haviam surgido de repente no dia anterior. Daniel, então, revelou que seu talento quase sobrenatural para a matemática também apareceu de forma igualmente inexplicável, muitos anos antes, logo após um encontro estranho que ele nunca conseguiu esquecer. Nem todos, porém, caíram no transe coletivo. Boyd permaneceu imune, pegou uma arma e iniciou a perseguição. Os fugitivos quase conseguiram escapar, mas acabaram presos diante de uma passagem de nível enquanto um trem cruzava os trilhos. Foi exatamente a oportunidade que Boyd esperava. Em vez de trocar tiros, ele simplesmente acelerou e empurrou o carro deles contra a composição em movimento. O impacto foi brutal e o veículo ficou preso aos vagões, sendo arrastado pelos trilhos. Sem muitas opções e vendo o outro trem se aproximar na direção oposta, Daniel quebrou o para-brisa, subiu sobre o capô e apontou para a escada lateral de um dos vagões. Por muito pouco, Daniel e Margaret conseguiram abandonar o carro e subir no trem. Enquanto isso, Noah usou novamente a conexão telepática para entrar em contato com Hugo. Os dois trocaram provocações sobre a tecnologia alienígena. O debate acabou quando Noah conseguiu identificar mentalmente alguns integrantes da equipe rival, percebendo que eles poderiam servir como caminho até o esconderijo de Hugo. Longe dali, Jenny ainda tentava decidir de que lado estava. A possibilidade de revelar ao mundo uma verdade capaz de abalar séculos de crenças a deixava completamente dividida, e ela buscou orientação com as pessoas do mosteiro onde havia vivido. Seguindo viagem, Daniel e Margaret conversavam sobre as estranhas lembranças da infância que ambos pareciam compartilhar. No caminho, até os animais continuavam agindo de forma incomum, reforçando a sensação de que havia algo muito maior conectando os dois. Pouco depois, homens disfarçados de bombeiros interceptaram a dupla. Não eram inimigos, mas aliados de Hugo, que os levaram até um antigo quartel desativado, transformado em base de operações. Assim que chegou, Margaret começou a chamar todos pelo nome sem nunca tê-los visto antes, arrancando olhares assustados da equipe. Mas a maior surpresa a aguardava logo adiante. Hugo havia reconstruído, nos mínimos detalhes, a casa onde ela passou a infância. Hugo explicou que cada detalhe estava ali para fazer Margaret recuperar as lembranças que perdera na infância. A estratégia funcionou. Ao reconhecer objetos do antigo quarto, as memórias começaram a voltar. Foi então que Hugo revelou que ela e Daniel haviam sido levados por alienígenas quando eram crianças. Depois daquela noite, cada um voltou com uma habilidade em comum. Daniel passou a enxergar padrões matemáticos com facilidade absurda, enquanto Margaret ganhou a capacidade de compreender qualquer idioma, até mesmo os de origem extraterrestre. Para acelerar o processo, Hugo entregou a eles o dispositivo roubado da Wardex. Assim que os dois o ativaram, as lembranças vieram de uma vez. Margaret se viu novamente criança, seguindo um grupo de animais pela floresta até uma cabana isolada. Lá dentro, encontrou Daniel, também ainda menino.
Os dois foram colocados lado a lado, enquanto seres disfarçados de animais usavam uma tecnologia desconhecida para implantar conhecimento em suas mentes. Assustados, eles apenas seguravam a mão um do outro. No instante em que a memória foi completamente restaurada, Noah e sua equipe cercaram o esconderijo, interrompendo qualquer chance de entender o resto da história. Margaret usou o artefato alienígena para induzir os agentes da Wardex a acreditarem que o prédio estava vazio. A estratégia quase funcionou. O problema é que a equipe também levava câmeras térmicas, que não caíam nesse tipo de truque. Mesmo assim, a confusão causada pela hipnose abriu tempo suficiente para o grupo escapar. Aproveitando a brecha, todos entraram nos caminhões do antigo quartel. Graças à tecnologia alienígena, os veículos ficaram invisíveis e desapareceram bem diante dos soldados. Noah, porém, já sabia qual seria o próximo passo de Hugo. Se eles tinham arriscado tanto para roubar aquelas provas, não era para escondê-las. E era exatamente esse o plano. O grupo seguiu para uma emissora de televisão, onde Margaret conseguiu convencer a direção a colocá-la no ar para uma transmissão especial. Enquanto ela preparava a entrada ao vivo, Daniel invadiu a central de controle e carregou os arquivos roubados no sistema da emissora. Em poucos minutos, as imagens que a Wardex escondia há décadas seriam exibidas para o mundo inteiro. Noah e sua equipe invadiram a emissora. Parte dos agentes foi até o gerador de emergência para garantir que, se fosse preciso, ninguém conseguiria colocar o programa no ar. Parecia um plano perfeito. Parecia. Nos últimos segundos antes da transmissão, a energia foi cortada. Noah já comemorava o fim da operação quando Jane apareceu carregando o dispositivo alienígena que havia escondido. Margaret usou o artefato para reativar todo o sistema, frustrando o plano da Wardex. Naquele instante, Noah entendeu que não havia mais como impedir a divulgação. Boyd ainda queria continuar a operação, mas o diretor mandou sua equipe recuar. A batalha estava perdida. Segundos depois, Margaret entrou ao vivo. Seguindo as instruções de Daniel, o sinal da emissora foi distribuído para uma central de transmissão e, de lá, retransmitido para canais de televisão e plataformas ao redor do mundo. Sem rodeios, ela anunciou que a humanidade estava prestes a conhecer uma verdade escondida por décadas. Em seguida, começaram a aparecer imagens de operações militares envolvendo discos voadores, registros de supostas quedas de naves extraterrestres e documentos ligados ao famoso caso de Roswell. Vieram registros de encontros com naves, operações militares secretas e até imagens de seres extraterrestres vivos mantidos em instalações ocultas. A cada novo vídeo, ficava mais difícil acreditar que tudo aquilo tinha permanecido escondido por tanto tempo. Só que Hugo ainda guardava a maior surpresa. Enquanto o mundo assistia à transmissão, sua equipe entrou no estúdio trazendo uma cadeira blindada. Sentado nela, estava um alienígena vivo, muito maior do que qualquer um que aparecia nas gravações exibidas até então. Era a prova definitiva de que tudo aquilo era real. Assim que foi libertado, o extraterrestre olhou diretamente para Daniel e Margaret e os cumprimentou, como se já os conhecesse havia muito tempo. Em seguida, falou em seu próprio idioma. Daniel compreendeu cada palavra e traduziu para Margaret, que se preparou para compartilhar com o planeta inteiro a primeira mensagem oficial enviada por outra civilização. Era o momento que responderia à maior pergunta da humanidade. A única palavra dita por ela foi: ouçam. Com esse mistério, o filme chega ao fim.